a gente estava falando da torre de vigia, aquele local da colônia que lá de cima se vê tudo o que está nesses planos mais densos. E aí, lá nessa torre de vigia, tem muitas atividades, mas uma das coisas que a gente separou para mostrar para vocês é que lá fica retido, e aí vocês têm uma oportunidade de ver o indivíduo numa espécie de cela. E esse indivíduo era um espírito muito embrutecido, e esse espírito, ele, em várias experiências, ele provocou problemas para muitas pessoas, mas uma delas, em especial, ela descreve no livro. Ele nasceu na Península Ibérica, e ele não se conformava com a situação dele social. Ele queria ser alguém muito importante, ele queria ser alguém numa posição social, lá no topo, e ele tinha raiva da família, etc. Então, o que é que acontece? Ele mentia, ele roubava, ele se apropriou das coisas dos pais, deixando-os na penúria. Ele foi galgando esses postos sociais, e a gente sabe que isso acontece. Há irmãos nossos que são tão ambiciosos, que são capazes de fazer qualquer coisa para alcançar um determinado posto de destaque. Quantas vezes a gente vê isso nas corporações, né? Das pessoas que mentem, trapaceiam, e fazem isso sem nenhum tipo de problema. Para eles, o que importa é que eles alcancem o que querem. E esse aqui, que a gente vai denominar a partir de agora de Agenor Penalva, é um espírito que ele, para vocês terem ideia, ele, quando foi galgando esses postos, ele começou a ter muita vergonha, mas muita vergonha mesmo dos pais. E a mãe dele, ele se apropriou do dinheiro dos pais, o pouco que tinham, e ele pegou a mãe e enviou a mãe para a mãe morar com o tio em Portugal, estando ele na Espanha, sendo que ele deu de propósito o endereço errado, para que a mãe se perdesse em outro país e não conseguisse mais ir atrás dele. E aí ele prometeu que ia se casar com a moça, viajou para a América para negócios, mentia, tudo que ele fazia era mentindo e roubando. Mentindo, roubando, influenciando outras pessoas. E você vê que a conduta dele se encaixa muito com o que a gente chama de uma personalidade antissocial, um sociopata, que muitos de vocês conhecem, um psicopata. É isso. Alguém que não tem empatia por ninguém, alguém que só pensa em si mesmo, alguém que não se conecta com o outro, não sofre, não consegue entender o sofrimento do outro. E depois de muitas trajetórias assim, eis que ele vai se encontrar nessa situação de isolamento, nessa parte da colônia. E aí é aquela coisa que a gente vem falando, no negacionismo. A pessoa nega o problema, e ele estava assim há décadas, encaramujado dentro do seu processo de adoecimento mental e refratário às mudanças que eram necessárias em sua vida. Lembra daquele diadema que era ligado a uns fios elétricos assim, e um telão no que passava como tinha sido a vida da pessoa? O mesmo procedimento foi feito com esse cidadão que vocês estão vendo lá lendo o livro, ainda com a mancha no corpo, porque é curioso isso, essa forma de desencarne fica impressa de tal forma no perispírito, no corpo espiritual, que o indivíduo ele se apresenta mostrando as marcas no seu corpo espiritual do que da forma como que ele retirou a sua própria existência física. E aí é passado nesse telão tudo o que ele havia feito nessa encarnação.
das mentiras, da forma como ele procedia com seus pais, de como ele mentia para sua mãe, como ele enviou sua mãe para outro país, sabendo que lá ela não ia ser atendida, como ele pegou e prometeu uma coisa à moça, engravidou a moça e foi para outro continente, não dando a menor satisfação. Imagina isso numa época, séculos atrás, quão problemático era, se hoje ainda é. Então, depois de fazer tudo isso e de enveredar pelo final através do suicídio, esse espírito se prontificava a influenciar outros também para que cometesse suicídio. Aí ele foi recolhido, porque a situação é calamitosa, porém, muitos das entidades espirituais que poderiam nos influenciar negativamente estão recolhidas. Está assim desse jeito e tem uma porção de gente recolhida. Imaginemos se não houvesse. E ele era um desses. E através desse processo de lembrança do que havia acontecido, o que é que ocorre? Chega num ponto culminante que ele sente uma dor. A dor da consciência. É o remorso. Isso é um movimento importantíssimo aos espíritos que estão nessa condição. É o remorso. É a mudança do pensamento. Porque enquanto você diz, é isso mesmo, eu não quero nem saber. Eu fiz, porque quando você faz uma coisa errada, geralmente você começa a justificar. Eu fiz, mas também fizeram aquilo comigo. Eu fiz porque isso, eu fiz por aquilo outro. Mas quando você reconhece que o que você fez é muito ruim, e você, nesse momento, você sente aquela dor do remorso, é um passo importante. A culpa vai ser um passo importante, e o remorso para a modificação, para o fornecimento de campo de atuação dos espíritos superiores, para que você tenha uma nova caminhada. E nesse momento, ele começa a clamar, que ele fica vendo tudo que fez, clama desesperado pela sua mãe. Ele clama desesperado pela mãe, pedindo perdão à mãe, que não devia ter feito isso e aquilo outro. São páginas absolutamente emocionantes, nesse instante em que o espírito, de repente, ele se modifica, para ele assumir que ele tem um papel, uma responsabilidade nesse processo. E quando ele assume isso, a mãe dele chega para dar assistência, porque era um espírito que já estava em altas culminâncias da evolução espiritual e já consegue dar assistência pela sua condição. Por isso que a gente vai vendo, é 1000 vezes melhor a gente ser a vítima de um problema do que o algoz. Porque quando você está na posição de alguém que inflige o sofrimento ao outro, você está semeando aquilo ali que um momento você vai colher aquilo. E na maior parte das vezes com juros e correção monetária. Ao passo que você está sendo a vítima, você está ali, está resgatando os débitos que você adquiriu através de uma existência ou existências de inobservância de princípios que são tão importantes para a nossa evolução espiritual, evolução moral, evolução integral. Todos nós estamos aqui no mundo com um objetivo. E esse objetivo em comum é o aprendizado, é a evolução, é o crescimento enquanto espíritos, enquanto seres integrais que nós somos. Se para isso tivermos que atravessar certos obstáculos, certos problemas de ordem mais grave, que a gente possa enfrentar com a certeza que do outro lado da ponte vamos encontrar criaturas de braços abertos que estiveram conosco ao longo da trajetória, e vai ser uma alegria imensurável aquela do dever cumprido. Quem, por exemplo, participa das reuniões mediúnicas sabe que um instante de lampejo, de alguns segundos, de um contato com uma entidade espiritual evoluída que traz informações do mundo espiritual, trazendo aquelas vibrações energéticas depuradas, purificadas, vale por anos de sacrifício nesse labor que é você estar no dia a dia
enfrentando, encarando as dificuldades pertinentes a quem vive no mundo de provas e expiações. Esse mundo da gente é um mundo muito atrasado, um mundo que criaturas tiram a vida, a existência física do outro por R$20, sem saber nem quem é a pessoa, onde criaturas desejam o mal, têm condição de auxiliar, mesmo que seja através de uma palavra, mas critica, onde a revolta, a mágoa, raiva, o desespero fazem parte do dia a dia de tantas pessoas. É esse planeta que a gente vive. Então, é muito fantástico a gente saber que existe um plano espiritual, onde a coisa que é positiva, da esperança, do amor, da caridade, ele existe também, nos intuindo a esse caminho, para a mudança desse paradigma, para que a gente não fique só restrito ao negativismo, só pensando em coisa negativa, só comentando coisa negativa. É grupo do WhatsApp, coisa negativa. Chega para conversar, é desgraça, é não sei o quê. E a gente fica criando uma barreira para o que é bom, que também acontece ao mesmo tempo, mas que a gente parece que coloca uma máscara, um óculos, que não consegue enxergar através dele as coisas maravilhosas que nos são ofertadas todos os dias, como oportunidade bendita que a gente tem de semear nessa terra em que nós voltaremos tantas e tantas vezes ainda, pela nossa própria condição espiritual, esse planeta. Então vamos fazer essa parte, fazer a nossa parte, semeamos o que podemos, sabendo que a colheita não é nossa, é do Criador. E nesse momento, mesmo no isolamento, você vê a importância de existir na colônia correcional um departamento como esse, que coloca isolado uma criatura que não tem condição nenhuma de viver junto com outras pessoas, e onde o critério que existe para que você retorne à sua vida normal é a sua mudança, porque lá os instrumentos são outros. Aqui é necessário que a gente tenha nas leis, você vai ficar tantos anos aqui isolado da sociedade, você isso e aquilo. Lá o critério é mais depurado, você vai ficar o tempo que for necessário para a sua mudança. O tempo, quem vai dizer, é a sua condição de mudança. Não existe um tempo fixo. Aí ele vai fazendo a visita aos departamentos, né? Aos departamentos. Só para vocês terem uma ideia, o livro se divide em 3 partes. Na primeira parte, é uma parte que vai mostrar como é a chegada no mundo espiritual para alguém que realiza suicídio, o tempo que passa lá, como é o ambiente, como é o resgate, aquilo tudo que a gente viu. Essa parte que a gente já está há algum tempo é dos departamentos. Quais são os departamentos dessa colônia? E na terceira parte, é como se programa a próxima encarnação de alguém que realizou suicídio. É isso aí que acontece. Então, essa parte da colônia se chama manicômio. Espíritos, muitos, pelo menos a maioria que vai para esse local, são espíritos que realizaram suicídio indireto, pela falta do cuidado adequado com o corpo físico. Se a gente tem um problema no nosso corpo físico, a gente não cuida adequadamente, a depender do caso, e a gente gosta de sempre colocar isso de forma muito clara, que existem no mundo espiritual artifícios e condições de examinar cada caso. Não vai existir um caso igual ao outro. Mas existem pessoas, por exemplo, que se entregam ao vício do álcool. A gente sabe com uma dificuldade muito grande. E vai deteriorando o corpo físico. Drogas em geral, vai deteriorando o corpo físico. E aí, a gente cita esses exemplos, teriam vários outros. O que acontece? Uma programação espiritual que era para durar, sei lá, X anos, é reduzida bastante. A pessoa termina desencarnando muito antes do tempo, através do que se chama de suicídio direto. E se vocês se lembram, lá do filme Nosso Lar, quando os espíritos começam a gritar para André Luiz que ele era um suicida, e ele fica, eu não sou suicida, eu não sou suicida.
Porque ele acreditava que suicídio é se ele atentasse de forma violenta e voluntariamente contra o seu corpo físico. Porém, esses exemplos que eu citei para vocês é uma forma de suicídio indireto. E o espírito, como ele não concebe isso, não entende isso, muitas vezes entram em processos de depressão terríveis, ficam completamente alheios ao auxílio e vão para essa parte da colônia chamada manicômio. Mas esses espíritos, muito em estados dementados mesmo, como a gente viu, aquele que se comunicou no centro espírita para poder ter o choque anímico e entender a sua situação, o que é que acontece? Na programação que existe para o retorno desses espíritos para o mundo da matéria, vamos imaginar a condição que esses espíritos vão reencarnar. Espíritos que vêm com problemas graves, seja mentais ou seja no corpo físico. Porque só para a gente fazer um exercício, e a gente trabalha com isso, um problema que você tem essa determinada condição mental, uma parte boa por conta da genética. Aí a pessoa pergunta assim, mas e quem determina essa genética? Vem a família e os genes são transmitidos assim, de forma assado e tal. Sim. E por que logo eu? Tanta gente para vir com essa genética assim, logo eu tenho que vir. Aí fica a confusão. Vendo o filme antes desse estabelecimento da genética, a gente sabe que um espírito, o perispírito é miniaturizado no momento da programação da reencarnação e é ligado às células do corpo físico. Então, o que é que acontece? Nesse processo de escolha, de que família você vai vir, não é assim por acaso, tu para lá. Feito quando você jogava futebol, quando é criança, né? Pega as camisas, você azul, você amarelo, e sai jogando assim. Não é assim. Tem toda uma programação. Esses espíritos que têm essa condição muito prejudicada, vai ser escolhido para ele um pai, uma mãe, que sejam também pessoas com dívidas muito grandes e que tenham dívidas para pagar. Então não tem aquele negócio, eu tenho um filho com um problema seríssimo, esse menino dá tanta dor de cabeça para mim. Meu Deus misericordioso, como é que esse menino veio parar aqui? Veio parar da seguinte forma. Quando estabelece a programação de como vai vir, o pai e a mãe é consultado. Diz, olha, a gente viu sua ficha aqui, e a sua ficha não é nada boa. Você é uma pessoa muito complicada, você já andou fazendo muita coisa ruim no mundo, e você vai ter a chance de se reabilitar, aceitando como filho uma criatura que vai vir assim, assim, assim. Aí ele conta no livro que muitas vezes, quando ele conta isso tudo, a pessoa, eu não, aqui mesmo não vem, eu pago de outro jeito. Eu devo, não nego. Agora, para pagar assim, eu não pago, não. Vai arrumar outra solução para mim. No desdobramento, a pessoa diz assim mesmo. E aí fica aquela, de um lado querendo convencer, o outro negando, mas algumas condições são tão dramáticas que a pessoa tem que aceitar mesmo de todo jeito. Aí eu lembro de um casal de portugueses, que em desdobramento é conversado com eles, vocês não têm filho ainda, vocês querem muito ter um filho, tem um espírito nessa condição aqui, precisando muito de paz, como vocês, assim, assim, assado. Maravilha. Como é que é esse negócio? Aí começou a descrever como ia ser o panorama. Não. Assim não. Em algum momento se consegue, mas a gente sabe das dificuldades, quais são. E aí a pessoa, às vezes, está aqui já, né? Porque a gente tem uma coisa maravilhosa, que muita gente eu vejo se queixar,
mas que é um presente de Deus, que é o véu do esquecimento. Passado isso, quando há essa escolha, tem esses problemas, e muitas vezes as pessoas não se conformam, porque acham que o peso é demais. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não queria, e o menino e a menina, às vezes, se fosse assim para viver uma vida dessa, eu não queria. Me teve por quê? Se você não tem condições, e você isso, e você aquilo, começa as acusações. E aí eu não vou ficar mais aqui, eu vou me embora, e isso e aquilo outro, e os conflitos intensos. E quando a gente sai desse campo mais próximo para avaliar quem é aquele agrupamento, aquele núcleo, quando a gente vê no campo espiritual e você vê a situação claramente, é interessante e ao mesmo tempo assustador como nós somos ignorantes desses processos, mesmo os que têm o conhecimento da espiritualidade, porque os que não têm eu nem vou comentar, fica entregue realmente à sorte. Então a lição que a gente tira disso é que ninguém está no lar por um acaso. Não existe aquela coisa, o endereço errado. Não. Existe um planejamento. E muitas vezes a gente foge do planejamento porque nós somos espíritos arredios. A gente só quer as coisas se for do jeito da gente. Se não for do jeito da gente, a gente não quer. Não sei se vocês já ouviram falar daquela pessoa que quer tudo do seu jeito. Ah, comigo tem que ser do meu jeito. Aí diga, olha, parece que você é aquela pessoa que só quer tudo se for do seu jeito. A pessoa, como o senhor adivinhou, eu sou assim mesmo. Para mim é tudo do meu jeito. E a pessoa diz isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Que orgulho. Se não for do meu jeito, para mim eu nem faço. Só quero tudo do meu jeito. Então, se nós nos colocarmos na posição maior de submissão aos planos de Deus e da espiritualidade de nossa vida, fazendo na oração, Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, que é eivada de dificuldades, de distorções, porque nós ainda somos imperfeitos, então a gente deixa-se imprimir por ideias que não são as melhores para a gente, pelos sentimentos, pelas emoções que ainda às vezes emergem da gente, que são frutos de toda uma história de vida nossa, e existenciais, multi-existenciais. Então, se a gente se posiciona assim, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha, aí a coisa vai para outro rumo. Chega o ponto culminante para Camilo. Camilo sofreu no Vale dos Suicidas, sofreu horrores, passou por situações tenebrosas, foi resgatado, viu amigo seu como Jerônimo, ir visitar a família, encontrar tudo fora do lugar, e ir para o isolamento. Aprendeu com as viagens que ele fez para a crosta planetária, através do intercâmbio mediúnico. Aprendeu vendo essas reuniões, esse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, e isso depois deu a ele o desejo de levar essa mensagem através de uma médium que se dispusesse a fazer isso. E ele tem um processo, que era um processo agora dele, que era entender por que ele tinha passado por aquilo ali, entender por que ele havia se revoltado tanto com a cegueira, porque ele chegou à conclusão que tinha muita gente com deficiência visual no mundo. Não era só ele, mas ele, lembra da história? Tudo do meu jeito. Eu só quero ficar aqui se for enxergando. Se for para não enxergar, eu não vou ficar aqui. Não vou. Olha, doutor, nem me conta. Porque se eu descobrir que eu tenho uma coisa assim assada, eu resolvo de outro jeito. Eu só quero tudo se for do meu jeito. Aí ele quis entender por que ele fez aquilo. E aí
vamos ver que nada acontece, absolutamente nada por um acaso. Que nós somos hoje a continuação do que nós fomos ontem. E que depende de nós o nosso futuro, do que a gente está semeando hoje. Aí é um departamento que é modelado, o corpo físico que você vai ter. Para o suicida, existe geralmente opções. Você vai vir com uma deficiência em tal campo do seu funcionamento mental, você vai vir sem um braço, vai vir sem uma perna, vai vir com uma doença assim, uma doença assada. Realmente, a modelação desse corpo, existe um laboratório onde tem um molde de como vai ser seu corpo físico. E aí você tem que estar de acordo com esse molde, e os diretores desse plano do correcional têm que estar de acordo. Por exemplo, tem um cara aí chamado Mário Sobral, que ele estrangulou a amante dele, e depois ele realizou o suicídio. Então, depois que ele vai tendo consciência do que é que ele havia feito, ele era um assassino e um suicida, e tinha feito isso com as mãos. Então, chegou um momento que ele pediu, ele solicitou ele mesmo, que ele reencarnasse sem as mãos. E eu me lembrei de um espírito que há muitos anos atrás aparecia na reunião, muito violento, direcionado a uma determinada pessoa, com muita violência, truculência, gritando, esbravejando. E numa reunião, os mentores deram a oportunidade dele ver através de uma tela mental o que ele havia feito antes de chegar naquele ponto. E ele já estava no momento certo, a fruta madura para cair da árvore, e aí ele reconheceu aquilo ali. E na segunda etapa dessa reunião, ele solicitou, ele mesmo solicitou, que ele viesse nessa uma condição similar para pagar o que ele devia. Ele queria que o outro fosse prejudicado, mas na verdade era uma transferência, é um complexo que ele tinha, uma necessidade que ele tinha de transferir por outro uma obrigação que era dele. É como aquela nota baixa que você tira na nota da escola. Você tirou um 3. Aí você chega dizendo, mas tem uma pessoa que tirou 1. Sim, meu amigo, mas você tirou 3. Mas teve gente que tirou 1. Aí você fica querendo transferir para o outro. Problema que você precisa resolver. Processo de transferência. Então, isso acontece com certa frequência. Então, aí o molde vai ser feito de acordo com o que a pessoa acha importante para ela, e que tem que estar de concordância com os espíritos, que ele pode dizer, não, você está pedindo uma coisa aí, mas isso aí vai ser muito complicado e você vai terminar não conseguindo. Como alguém que bota um peso grande demais para carregar e alguém olha assim, não adianta você botar tanto peso não, que você não vai chegar ali na esquina. Vamos botar um peso mais leve, para você poder cumprir o seu destino, o seu caminho, sua tarefa, e chegar ao seu destino. Mas tem situações curiosas aí de pessoas que vêm muito mutiladas, realmente, muito mutiladas, com doenças muito graves, condições muito difíceis, e a gente fica pensando, poxa, quantas e tantas vezes nós nos deparamos com situações e que a gente não compreende porque a pessoa passa por aquilo tudo. Às vezes são pessoas até legais, às vezes são pessoas do bem, e você fica, mas por que essa pessoa tão legal e passa por isso? A gente se lembra daquele livro, né, A Vida Escreve, do Espírito Hilário, lá por Chico, e alguém muito dedicado à causa da fraternidade, do bem, perde um dedo trabalhando, e numa reunião mediúnica é dito que tinha sido programado para perder o braço, mas a ele tinha sido dado a oportunidade pelos trabalhos que ele fazia, e pelo bem que cobre a multidão dos pecados, como dizia Pedro, não ser feito, não ser realizado com ele tudo que ele tinha sido programado, que ainda tem essas mudanças. A programação é feita como eixo central, mas as coisas podem mudar em decorrência de como as coisas caminham. A programação não é aquela coisa completamente exata. Tem as moratórias, tem os atenuantes, tem os agravantes. Mas é importante que a gente saiba que passa-se por isso tudo, para a gente não achar que é por um acaso, que você vem com essa
ou aquela problemática que para você é tão limitante, tão difícil de você aceitar, mas que você, sabendo que isso é em decorrência de sua própria construção e que você não tem a ninguém a reclamar, a não ser com as suas próprias condições que naquele momento não te permitiram fazer algo melhor e que tu tem a oportunidade de resolver isso de outra forma, então a pessoa fica mais ok. E aí começa uma fase de estágio desses espíritos, os que não reencarnaram, porque chega nessa fase do livro, ele conta que a maioria dos amigos dele já havia reencarnado, e a alguns é dada a oportunidade de estudar mais para voltar em melhor condição. E aí ele começa a fazer um estágio, ele vem para a Terra, acompanhar ruas, praças, escolas, hospitais, residências, pessoas que estivessem nutrindo a ideia do suicídio, para que eles possam agora, através do conhecimento que tem, influenciar aquelas pessoas a não realizarem isso. Então você vai ver aí a imagem do Camilo, uma pessoa muito desesperada, e ele influenciando-a mentalmente, instruindo aquela pessoa, intuindo aquela pessoa a procurar um auxílio em determinada instância. Às vezes, ligar para alguém, algum amigo, um familiar, procurar algum atendimento em alguma instituição, algum atendimento médico, psicológico, religioso, o que quer que seja, no sentido de minimizar esse sofrimento. Aí eles passam um tempão nesse estágio. E aí coisas muito interessantes também acontecem. Mas não vai dar tempo da gente falar. Vamos passar a pau. Tem umas coisas importantes. Eis aí a cidade universitária. Essa cidade universitária está um patamar acima daquela colônia correcional. Os espíritos que se mostram realmente modificados, com certa condição já de entendimento, que ama a arte, que ama o conhecimento, a eles é dada a oportunidade de, antes de reencarnarem, passarem um tempo nessa cidade chamada cidade universitária. Aí são todas as matérias que são ensinadas lá. Engraçado que tem uma pessoa, que eu estava conversando sobre isso, e ele disse, mas não me diz que a gente vai ter que estudar lá não, né? Porque eu já sofri pra caramba aqui, e vou ter que continuar nesse negócio lá, tem outra coisa não para fazer não. E não. Aí as pessoas que têm aptidão, que querem, ninguém vai ser obviamente obrigado, né? Obrigado não é, mas existe essa chance aí, né, para quem quer. Então, tem um espírito aí muito evoluído, que é um dos instrutores aí, é uma daquelas crianças que foi afagada por Jesus, Aníbal de Silas. E ele, no ano 37, ele é martirizado, né? Um dos primeiros cristãos martirizados. E aí, quando se liga, ele liga-se fluidicamente, mentalmente nesse telão, aparece tudo, é porque é o seguinte, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, fica impregnado no éter. No dizer teosófico, são os registros acásticos. Tudo fica lá. Tudo é acessível. Então, nossos pensamentos, nossas ações, nossos comportamentos, os nossos deslizes, os nossos erros, né, clamorosos, os nossos acertos, tudo fica lá. Tudo que a gente vivencia, fica lá. E aí ele vai mostrando, e a emoção, imagina, de você ver em tempo real. Se a gente vê um filme dessas histórias clássicas, a gente se emociona. Imagina você vendo como realmente aconteceu, né? Eu faço um parênteses, Chico Xavier, quando psicografou o livro Paulo Estevão, ele foi levado e via. Ele via as cenas. Ele escrevia o que estava vendo, não é o que alguém estava ditando. Então, é através desse recurso. Então, nessa escola, os espíritos estavam tendo acesso, porque uma das matérias era a moral cristã. Estavam tendo acesso a isso aí. A esse material fantástico. De como foi a história do planeta, a gênese planetária, fase pré-histórica, como foi as primeiras espécies de hominídeos, e vai fazendo um passeio pela história mesmo do planeta. Aí chega num ponto que ele, Camilo,
Até então, eram os outros que tinham aquele diademazinho com um fiozinho para ver o telão. Mas agora é com ele. E aí ele volta para o ano 33 da nossa era. E ele vai se ver como uma pessoa, um forasteiro, que tinha saído das Gálias, região onde hoje é França, e tinha ido parar lá em Jerusalém. Ele tinha matado, ele tinha roubado, e foi corrido, foi fugido. Sendo que ele vai descrevendo como é que era a personalidade dele. Ele era mau, ele brigava, ele fazia intriga. Tudo que você imaginar de ruim, de alguém que é realmente uma pessoa muito violenta, agressiva e antissocial, era ele. Aí ele dizia que ele não perdia a oportunidade em mentir, roubar, difamar. Ele vivia como um andarilho, e nesse instante aí que Jesus é crucificado, ele descreve como foi o dia dele. Ele já começa o dia gritando pelas ruas, alardeando, dizendo, pedindo, na verdade, que aquele que ele tinha ouvido falar, que era Jesus, pedindo, juntando pessoas para pedir pela crucificação de Jesus. Então, no momento culminante, e isso as páginas têm uma poesia enorme, ele vai puxar o coro. Solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Ele grita mesmo, gritando bem alto, para que todo mundo pedisse para soltar Barrabás. E o pior, a gente sabe que a colônia correcional e todo espírito suicida está sob o amparo de Maria Santíssima. Achando pouco o que ele fez, ele começava a agredir verbalmente Maria Santíssima, dizendo coisas, ele falando coisas indizíveis, que ela era isso, que ela era aquilo, a Maria Santíssima. Aí, achando pouco, ele começou a delatar os primeiros cristãos, para que foram presos e mortos. E onde ele tivesse um cristão, ele denunciava, ele apedrejou Estevão. Então, ele tinha um karma muito pesado, já dessa época, veja só. Aí, toda a encarnação dele, é sempre ele fazendo o mal, sempre ele fazendo o mal. Aí, vai dar um pulo enorme, vai para a encarnação dele no século XVII. Ele nasce numa família pobre, mas ele tem um desejo de ser uma pessoa muito rica e importante. Acho que a maioria das pessoas tem essa fantasia, né? Ser rico, ser poderoso, ser famoso, ser isso, ser aquilo. A pessoa tem meio que essa fantasia. E ele, Camilo, já novinho, ele já era revoltado por ter de trabalhar no campo para ajudar a família. Na época era o habitual. O homem tinha que trabalhar para ajudar a família. E aí o que acontece? O pai dele era um cara muito bruto, não permitia que ele tivesse instrução, que tivesse acesso às letras e tal. E aí ele pediu para a mãe falar com o pai, para pedir para estudar. E aí o pai sova nele. Porque naquela época, se você tivesse essa condição e pedisse para estudar, era sova. O que acontece? Aí criou uma revolta muito, muito grande. E aí ele foi, depois de um tempo, ele sempre pensava aquilo, eu tenho que ter poder, eu tenho que ter influência, eu tenho que conseguir as coisas e tal. Ele conseguiu falar com o padre no vilarejo, para ensinar ele a ler e escrever. O pai dele tinha ideias protestantes, e tinha muito medo de perseguição, porque é uma época que protestantes e católicos na Europa se matavam. E aí o padre aquece, ensina ele a ler e escrever, e o pai dele fica meio assim desconfiado, mas não tem o que dizer. E ele, muito dedicado, aprende a ler e escrever bem. Mas aí, em determinado momento, ele vai falar com o padre, pedindo para o padre indicar ele para alguma corrente dessa religiosa, que ele queria ser padre. Na verdade, ele não queria ser sacerdote, mas como nessa época a igreja tinha muito poder, ele queria alcançar um posto de muito poder para poder ter dinheiro, ter fama, ter tudo que ele queria. E o padre disse, olha, você não leva jeito para coisa.
Você não leva jeito para a coisa. A vida do sacerdócio tem que ser uma vida de dedicação à humanidade. Você é uma pessoa que não tem nenhuma, você vai constituir uma família. Vai ter uma esposa, vai constituir filhos, etc. E ele, beleza, se convence. E aí ele vai procurar uma moça que possa ser a sua esposa. Aí, essa jovem, o Camilo, é esse do lado direito, né? Começa a namorar a menina. Mas, de repente, lá pelas tantas, namoro nessa época, era... Você dizia que estava namorando e não chegava nem perto da pessoa. Tem nada a ver com o namoro de hoje em dia, né? Sendo que chegou um cara bonitão, que era aristocrata, uma família de nobres e tal, jogou, era primo do pai dele, jogou a conversa e a moça aceitou. E com ele lá para a Holanda, que a família dele tinha propriedades, né, castelos, isso tudo. Na Holanda, foram para a Holanda. E ele ficou a ver navios. E aí, começou a zombaria. Você sabe o que é ter amigos? Amigos. Aí, não sei o que, e você perdeu. Ah, e a pessoa foi, já era revoltada, aquilo ali se revoltou mais ainda. Aí ele disse assim, beleza. O pai dele havia falecido logo depois, ele disse, agora não tem meu pai para me impedir. Vou entrar para a Companhia de Jesus. Era aquele setor do católico, da igreja, que era responsável pela Inquisição. Era aquele negócio. Você tinha raiva do vizinho, olha, eu acho que ele ali é meio protestante. Pau nele, prende, confisca os bens. Tal. Olha, eu acho que uma pessoa ali confisca as coisas, e é nisso que a coisa ia andando. Então ele entrou para essa Companhia de Jesus com tanta sede de poder, com tanto desejo de subir na vida, que ele entrou nas graças dos maiorais. Disseram, esse é o cara, porque ele não tem medo de nada. Todo dia ele chegava com uma lista de gente lá, ó, isso aqui não é cristão não, não é católico não, pode levar. Sendo que ele mentia, e mentia não era pouco não, mentia e muito, porque ele não estava interessado em nada que não fosse o poder, e ele alcança esse poder. Lá pelas tantas, depois de 20 e poucos anos, esse casal resolve desafortunadamente voltar para a Espanha. E o que é que acontece? Eles eram protestantes. E a Espanha era fortemente católica, e a Inquisição na Espanha. Espanha e Portugal, a Inquisição, talvez a Espanha foi a mais forte Inquisição que teve. Realmente as pessoas morriam muito, eram presas e tudo. E ele, para se vingar, o que é que ele faz? Delata o Jacinto de Ornelas, que era lá o nobre bem aparentado. Leva para as masmorras e toda sorte de barbaridades, queima os pés, arranca as unhas, os dentes, tudo que vocês imaginarem, ele fez contra o Jacinto, com raiva da antiga paquera dele. Veja que brutalidade, você tem uma paquera, perdeu a paquera, você faz uma coisa dessa. Aí, ele faz uma proposta, a moça, você se entrega para mim e eu liberto seu marido. Aí ela relutando, ela quando foi visitar o marido na situação que estava, ela aceitou. Mas como ela não queria realmente nada com ele com raiva, queima, atravessa com ferro em brasa os olhos do rapaz. Aí ele liberta realmente o rapaz, cego, todo despauterado. Sendo quando ele sai no pátio da prisão, ele observa que a antiga paquera dele se ajoelha e beija as mãos do esposo. Ele está aqui de vermelho, ele não consegue entender
Como é que acontece uma coisa dessa? Porque ele era completamente alheio às coisas do amor. Ele não concebia que alguém podia amar outra pessoa sem ser pelos critérios que ele utilizava. E ele utilizava os critérios que era você estar ali por cima, podendo e acontecendo, sendo que ela vibrava em outra faixa. E nesse momento que ele observa, ela beijando as mãos do marido, cego, todo deformado, e escolhe ele, que está nessa situação, em detrimento dele que está lá na crista da onda, aí ele vira a chave, começa a fazer a consciência de culpa, e a partir daí, nessa mesma encarnação, ele já não aceita mais receber as ordens maiorais para mentir, roubar, tal. E acaba sendo preso e acaba morrendo também de forma trágica, porque ele não aceita mais receber as ordens. Aí isso aconteceu em 1600 e pouco. Ele passa um tempo no plano espiritual e no plano material, indo e vindo, em condições muito dolorosas, decorrentes dessa dívida kármica que ele adquire fazendo isso que ele fez. E aí vai desembocar no século XIX, onde a gente conhece ele como Camilo Castelo Branco, aquele escritor português muitíssimo famoso, que aí vai ter nessa encarnação que ficar cego realmente para poder equacionar esse débito que ele tem. Nessa que ele tirou a visão desse seu concorrente, ele não suporta, realiza suicídio, acontece tudo isso que a gente está vendo, porque ele não estava lembrado que ele havia pedido para soltar Barrabás, ele não estava lembrado que ele havia queimado os olhos de um concorrente de uma situação amorosa, ele não estava lembrado de tudo isso. Tudo isso está no nosso inconsciente, né? Materializado no nosso corpo espiritual. Mas a gente não tem acesso a tudo. Às vezes a gente tem intuição. Cara, rapaz, para passar por essas coisas que eu passo, eu devo ter atirado pedra na cruz. No mínimo eu atirei pedra na cruz. Porque não é normal passar por essas coisas. Às vezes a pessoa não diz isso. Eu devo ter sido muito ruim. Por que você diz isso? Porque as coisas que eu passo não são normais. E a pessoa diz isso brincando, mas muitas vezes já é a intuição que vai falando na sua mente, no seu coração. Então, ele vai fazendo visita espirituais aos seus antigos amigos lá da colônia. E aí o Mário Sobral, lembra? Aquele que havia estrangulado a amante, tinha se suicidado. Ele se depara com aquela situação, seu antigo amigo ali, sem os membros, e ele fica meio que impactado, meio chocado com aquilo ali, né? Porque é uma situação, realmente, a gente olha assim, e fica... E a partir de agora, quando a gente se deparar com essas situações, ao invés de a gente ter esse olhar de como sendo de compaixão, a gente tem um olhar de empatia, porque a gente deve ter empatia com o sofrimento alheio, entender que a vida das outras pessoas não é fácil, e que se a gente não puder auxiliar, ajudar, pelo menos a gente não piore a vida de ninguém. Isso é um princípio básico. Mas que elas estão muitas vezes em condição muitíssimo melhores, mas muitíssimo melhores do que outras pessoas aí que estão gozando de boa saúde física, mas estão com a mente enevoada de fuligem magnética, espiritual, deletéria, que vai ser adubo de tantas dores e agonias no futuro. Para melhor explicação, vide um vídeo que a gente fez, chamado O Paralítico de Kiev, que é retirado do livro Ressurreição e Vida, da Ivone também, que é um livro fantástico, e mostra no final dessa história, que a gente conta nesse vídeo, uma pessoa que estava numa condição física horrível,
mas completamente consciente do porquê daquilo tudo, através da mediunidade santíssima, e enfrentando com muita dignidade as agruras, sofrimentos que ele tinha naquela presente encarnação. Mas o fato é que depois disso aí, de ver esse colega dele nessa situação, ele toma coragem. Ele toma coragem de planejar a sua próxima encarnação. Antes de eu mostrar essa figura de Maria de Nazaré, que é a protetora de todo esse trabalho, que é realizado, direcionado aos suicidas, ele vai ser, na encarnação seguinte, um médium de cura que vai vir de Portugal e que, aos 40 e poucos anos de idade, vai tornar-se também deficiente visual e vai viver até os 60 e pouco. Essa é a sua programação. Fica com medo, fica com receio, e os benfeitores espirituais lhe garantem que o tempo inteiro será assistido, que ele não estará sozinho, porque nenhum de nós está sozinho nessa trajetória. No Livro dos Espíritos tem uma parte que vai falar a questão do guia espiritual. Todos nós temos um guia espiritual, alguém que nos orienta, alguém que nos direciona para os trabalhos que a gente tem para fazer, e eles nunca se fazem insensíveis às nossas situações, e a gente tem que pedir, a gente tem que acreditar, a gente tem que se acreditar envolvido e acolhido pela espiritualidade, e que esse trabalho que cada um de nós faz, em sua vida particular, seja numa vida mais pública, seja numa vida mais privada, porque às vezes as pessoas têm missões tão fantásticas dentro do lar, cuidar de outras criaturas, de filhos às vezes, que demandam tanta coisa, e às vezes só o fato de você estar ali cuidando com desvelo, com carinho, permitindo que criaturas que trazem tantas e tantas deficiências possam seguir suas vidas com dignidade, isso já é uma missão extraordinária, e que se a gente pudesse ter uma visão purificada no mundo espiritual que isso representa, muitas e muitas vezes, são missões mais árduas, mais difíceis, e com recompensas muito maiores do que outras que para o mundo social em geral tem uma visibilidade enorme, que a gente acha que aquilo ali é fantástico e às vezes nem é. Maria de Nazaré, esse espírito luminoso, que tem como uma de suas tarefas principais amparar a todas as criaturas que se envolvem em trabalhos como esse, e também a todos os espíritos que sofrem nesse campo tão atroz, tão violento, que é do suicídio. Queria agradecer aí vocês que vieram de longe, e vieram de todos os lugares, e que estiveram conosco aqui. Foi uma alegria imensa a gente ver de novo a casa cheia, pós-pandemia. Desejo do fundo do meu coração que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos vocês, que vocês possam ficar tranquilos, em paz e amparados pelo amor divino.